Hoje nós vamos tratar sobre a segunda parte de Mateus 11:30, a última parte do verso. A primeira parte estudamos ontem, o meu jugo é suave. E agora o Senhor Jesus diz assim, ainda complementando, o meu fardo é leve. Como é que o fardo de Jesus é leve? Como que ele se torna leve? Como se apresenta leve para cada um de nós? Nós já falamos nessa semana sobre Moisés, que liderou o povo, 600 mil homens, mais mulheres, crianças e animais, pelo êxodo no deserto. 40 anos, mais de 40 anos no deserto, liderando o povo. E esse era um fardo, um grande fardo. E no início dessa jornada, irmãos, desse êxodo, o sogro de Moisés, inspirado por Deus, deu a ele uma sugestão. Falou assim: olha, não é justo que você continue atendendo ao povo em todas as suas questões. Você precisa estabelecer uma organização, uma hierarquia, uma estrutura administrativa, operacional. E aconselhou a Moisés: escolha líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 50 e líder de 10, para que estes possam atender ao povo. E você só precise atender as questões maiores. Não precisa ficar resolvendo questões pequenas, questões domésticas. Esse um líder de 10 ou um líder de 50 pode resolver. Questões um pouco mais complexas, um líder de 100, um líder de 1.000. O que Deus estava ensinando para Moisés? Que é necessário compartilhar os nossos fardos. Nós não podemos, irmãos, nós não temos capacidade de carregar sozinho os nossos fardos. Isso foi lá no tempo do Êxodo, 1500 anos antes de Cristo. Mas agora, irmãos, o Senhor Jesus queria orientar a igreja a como compartilhar os fardos. E ele deu um exemplo. Ele fez uma figura para ilustrar como é que deve ser a atuação da igreja, a atuação dos crentes, no sentido de compartilhar os fardos, de ajudar uns aos outros a carregar os fardos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14. O apóstolo Paulo está falando: ora, o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Paulo está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um corpo. A figura de linguagem que ele está usando é de um corpo. E um corpo, irmãos, não é de um só membro, como ele está dizendo aqui no verso 14, mas são muitos os membros. Nós temos os pés, as mãos, os ouvidos, os olhos, os braços, as pernas, mais todos os nossos órgãos internos. Tudo isso para fazer com que o corpo seja eficiente, seja operacionalmente eficiente. Para isso, irmãos, no corpo é preciso haver solidariedade. Os membros têm que trabalhar em conjunto. Quando os rins não funcionam, ele prejudica o organismo. Quando o seu sistema digestivo não funciona, você também prejudica o restante do corpo. Se o teu pulmão não consegue processar o oxigênio, você tem um grave problema no corpo todo. Mas veja lá, irmãos, 1 Coríntios, ainda capítulo 12, versos 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Isso, irmãos, demonstra o que? Uma solidariedade absoluta entre os membros da igreja, e é assim que deve ser. Os membros que cuidam da escola sabatina devem ser felizes em ver os membros do trabalho missionário trabalhando, em ver a assistência social, em ver os jovens. Os jovens devem ser felizes de ver que tem anciãos mais idosos, anciãos mais novos, para cuidar da igreja. Todos devem cuidar do pastor, do trabalho do pastor. Todos nós, irmãos, devemos ajudar a carregar os fardos. Por isso os fardos se tornam leves. Não que eles sejam intrinsecamente leves,
Há cargas que são pesadas, mas quando divididas, elas podem se tornar leves. Veja ainda o apóstolo Paulo falando novamente aos Gálatas, no capítulo 6 e no verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como é que cumprimos a lei de Cristo, irmãos? Levando as cargas uns dos outros. Nos solidarizamos, quando nos solidarizamos, no carregar das cargas, no distribuir as cargas, juntando as nossas forças. Ao participar do corpo de Cristo, irmãos, participarmos da igreja, nós devemos aliviar as cargas dos demais. Muitos crentes unidos carregam grandes fardos. Devemos ajudar aos outros. Compartilhar os fardos é uma atividade divinamente ordenada, que requer mansidão e produz compaixão. Quando nós ajudamos os nossos irmãos a carregar as suas cargas, nós nos identificamos com eles, nós passamos a entendê-los, nós passamos a ter empatia para com eles, nós passamos a ter compaixão, sentirmos juntos os seus problemas. Isso é participar do corpo de Cristo. Veja que bênção, irmãos, participar da igreja. Participar da igreja, que é o corpo de Cristo. Quando você participa da igreja, irmãos, você está fazendo parte do corpo de Cristo. Já imaginou o que significa isso? Fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio para nós, pecadores, podemos participar do corpo de Cristo. E isso acontece, irmãos, quando nós participamos da igreja, quando nós atuamos na igreja, quando nós oramos pelos nossos irmãos, quando nós ajudamos os nossos irmãos a carregar os seus fardos. Quando nós transformamos os fardos de cada um leves, porque são carregados por muitos. Eu quero muito que você seja feliz na igreja, feliz ajudando a carregar os fardos dos outros, e feliz em ver que os outros ajudam a carregar os seus próprios fardos. É esse o plano de Deus, irmãos. Como diz lá o texto de Gálatas que lemos, levar a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer cumprir a lei de Cristo? Ajude a carregar dos outros, a carga dos outros. Solidarize-se com cada um, ajudando a carregar as suas cargas. Permita que os outros também carreguem as suas cargas, as suas próprias cargas. Às vezes, irmãos, nós também somos tão orgulhosos que não queremos que os outros carreguem, ajudem a carregar os nossos fardos, as nossas cargas. Somos tão autossuficientes que não queremos a ajuda de ninguém. Mas não é assim, irmãos. O Senhor Jesus diz assim, levar a carga uns dos outros, levai a carga uns dos outros, e assim vão cumprir a lei de Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós, e que nós possamos carregar as cargas uns dos outros. Possamos também deixar que nos ajudem a carregar as nossas cargas, porque aí estaremos cumprindo a lei de Cristo.